Salve, salve galera! Aqui é o Dan do programa Safe 365 e estamos de volta com novos conteúdos exclusivos sobre primeiros socorros. E antes de mais nada, pessoal, vai lá nas nossas redes sociais em safe.365, no Facebook, no Instagram e aqui no YouTube e curta o nosso canal, siga as nossas redes, compartilhe os nossos conteúdos para espalhar essa temática sobre primeiros socorros e ensinar mais pessoas a salvar vidas. Então, segue lá, ative as notificações e compartilha todos esses conteúdos exclusivos, beleza? Então, pessoal, hoje nós vamos falar de dor torácica e infarto agudo do miocárdio. Então, vamos traçar aqui algumas causas relacionadas a essa dor torácica que não estão relacionadas ao infarto agudo do miocárdio. Vamos falar da diferença entre o infarto agudo do miocárdio e a parada cardiorrespiratória, porque são coisas totalmente diferentes. E além disso, nós vamos traçar aí também os primeiros socorros, os sinais e sintomas e tudo o que você deve saber para atender essa vítima de infarto ou, mais comumente falando, de ataque cardíaco. Então, vamos lá. O que a gente precisa saber um pouco sobre dor torácica, principalmente, tá? A dor torácica, muitas vezes, não está relacionada só ao infarto agudo do miocárdio. Ela pode estar relacionada também a uma parada cardiorrespiratória, ela pode estar relacionada também a diversas outras doenças, certo? Então a gente precisa diferenciar uma da outra. E a principal diferença que a gente precisa traçar aqui, que a gente precisa explicar para você, é a diferença entre a parada cardiorrespiratória e o infarto agudo do miocárdio. Na parada cardiorrespiratória, o que acontece com aquela vítima? O coração dela, ela sofre uma anormalidade, ela sofre um problema relacionado ao quê? Primeiramente relacionada ao ritmo, ou seja, a fibrilação. E o que é essa fibrilação? Geralmente, pessoal, quando a gente tem uma parada cardiorrespiratória, o nosso coração, ele não para totalmente, certo? Então, você pode ficar pensando, pô, Dan, mas e aí, o que acontece? O nosso coração não para, mas então a gente ainda está com o coração batendo? Sim, a gente está com o coração batendo, mas esse batimento cardíaco ele não é suficiente para bombear o sangue para as nossas veias, enfim, para fazer o funcionamento correto do coração. E o que acontece nesse caso? Existe uma fibrilação, ou seja, o coração ele fica tremendo, certo? E quando você vai utilizar, nesse caso, o desfibrilador externo automático, que é o DEA, esse DEA ele vai fazer a leitura de 4 fibrilações. Então, esse desfibrilador ele é programado para fazer a leitura dessa fibrilação cardíaca, que não é o batimento cardíaco, e recomendar ou não o choque elétrico para tentar reanimar essa pessoa. Então, uma das causas relacionadas à parada cardiorrespiratória é a disfunção, ou seja, a normalidade nesse ritmo cardíaco. Além disso, pessoal, também está relacionada a parada cardiorrespiratória à atividade elétrica do nosso coração, fazendo com que, quando há essa parada cardiorrespiratória, o nosso coração pare de forma súbita e inesperada. E então a gente tem essa parada cardiorrespiratória e a gente precisa aí adotar os primeiros socorros relacionados a essa questão. No caso do infarto agudo do miocárdio ou do ataque cardíaco, nós temos o quê? A formação de um coágulo, certo? No nosso coração ali ou em alguma das veias do nosso coração. E o que acontece nesse caso? Quando existe esse coágulo, ele vai fazer com que o coração sofra ali uma interrupção do bombeamento de sangue e nesse caso, no caso do infarto ou do ataque cardíaco, o nosso coração
ele sofre uma necrose, certo? Por quê? Porque não tem esse fluxo sanguíneo correto no nosso músculo, né? Que o coração ele é um músculo e por necrose o nosso coração ali, o nosso músculo cardíaco ele é prejudicado, causando então o ataque cardíaco. Então essa é a diferença principal. Na parada cardiorrespiratória existe uma anormalidade no ritmo e na atividade elétrica do nosso coração, causando aí uma parada cardiorrespiratória de forma súbita e inesperada. E no caso do ataque cardíaco, o nosso coração ele sofre ali, uma das veias ele sofre o coágulo e por necrose, ou seja, aquela falta de irrigação sanguínea, ele acaba desfalecendo, ele acaba morrendo por conta dessa falta de irrigação, tá bom? Então essa é a principal diferença nesses casos. Além disso, pessoal, nós temos outras causas associadas, outras causas relacionadas à dor torácica. E nesse caso, o que a gente pode falar, né, dessas dores? Essas dores torácicas, elas não são só causadas por conta do ataque cardíaco ou da parada cardiorrespiratória. Nós temos diversas outras doenças, nós temos diversas outras causas que estão relacionadas à dor torácica. E uma delas é o quê? A pneumonia. Então muita gente sofre de pneumonia, muita gente aí que acaba não se cuidando, que acaba tendo um problema respiratório um pouco mais grave, acaba sendo acometido por uma pneumonia, acaba sofrendo uma pneumonia. Além disso, pessoal, a embolia pulmonar, ou seja, os nossos vasos sanguíneos pulmonares ali, eles estão prejudicados, e esse prejuízo nesses vasos sanguíneos acaba causando a embolia pulmonar. E, por fim, né, uma doença mais relacionada aqui ao trato gastro, ou seja, você tem ali uma esofagite, você tem ali um outro problema, né, relacionado ao trato gástrico, também pode causar essa dor torácica. Então, muita gente que acaba indo para o hospital, cerca de 10 a 15% da população que acaba se dirigindo ao hospital por conta de uma dor torácica, não tem um diagnóstico relacionado só ao infarto agudo do miocárdio ou uma parada cardiorrespiratória ou um caso de uma pressão alta, né, que possa estar relacionada a problemas do coração. E, por fim, né, também relacionada a essa dor no nosso tórax, nós temos também a periocardite e o tamponamento cardíaco. E o que isso quer dizer? O que é a periocardite? A periocardite nada mais é do que uma inflamação que nós temos na membrana que envolve o coração. Então, o pericárdio, que é essa membrana que envolve o coração, ela pode, né, sofrer uma inflamação e isso acaba trazendo também sinais e sintomas relacionados a essa dor torácica. E por fim, o tamponamento cardíaco também está relacionado a essa membrana, mas mais precisamente ao líquido, ou seja, existe um líquido que envolve essa membrana e o aumento desse líquido faz com que o coração tenha uma dificuldade de bombear o sangue. Então, imaginem só, você tem o coração, você tem essa membrana que envolve o coração e quando você, entre essas duas partes, você tem o aumento do líquido, o coração ele fica pressionado. Então, com essa pressão que envolve o coração, você tem uma dificuldade de fazer bombear ali o sangue, né, dentro desse coração e causa aí esse tamponamento cardíaco. Beleza, pessoal? Então, essas são as causas relacionadas à dor torácica que não envolvem a parada cardiorrespiratória e tampouco o ataque cardíaco ou o infarto agudo do miocárdio. Então agora, pessoal, nós vamos falar mais claramente, de forma mais aprofundada, sobre o ataque cardíaco ou, né, o infarto agudo do miocárdio. Então, nesse caso, quais seriam os sinais e os sintomas relacionados ao infarto agudo do miocárdio, ou mais popularmente chamado ataque cardíaco? Primeiramente, de uma maneira geral,
tanto adultos como homens e mulheres e pessoas idosas, têm um quadro geral, certo, de sinais e sintomas que estão relacionados a quê? A dor torácica, que foi o que a gente falou anteriormente. Mas além disso, pessoal, além dessa dor torácica, além da dor que atinge o nosso peito, quais são os outros sinais e sintomas que podem estar relacionados ao ataque cardíaco? Toda pessoa que ela tem, né, um sinal ou sintoma relacionado ao ataque cardíaco, ela vai sentir um peso, ela vai sentir um aperto muito forte, ou seja, como se fosse uma pressão no peito. Além disso, a pessoa ela pode ter o que? Um formigamento no braço. Esse formigamento ele pode se dar em qualquer um dos braços, braço direito ou braço esquerdo. Muita gente acaba relacionando só a um lado do corpo, mas ele pode estar relacionado também a ambos os membros, tá? Além disso, a pessoa ela pode sentir uma dor, ou seja, essa pressão ela pode estar relacionada aqui na mandíbula, então ela pode ter uma dor na mandíbula, ela pode ter uma dor no pescoço. Além dessa dor no pescoço, ela pode sentir uma dor nas costas, entre as escápulas. As escápulas são aqueles dois ossinhos que nós temos nas costas, na parte superior das costas, então ele sente também essa dor, ele sente essa pressão, esse aperto nessa região, e todas esses sinais, esses sintomas, você pode, né, avaliar e estar considerando ali a causa relacionada ao ataque cardíaco, tudo bem, pessoal? E essa dor, geralmente, ela se prolonga pelo tempo por mais de 20 minutos. Então, se essa pessoa tem essa dor, né, se essa pessoa está sentindo esse peso, essa pressão nessas regiões em que eu informei para você, por mais de 20 minutos, já é uma causa, já é uma preocupação que você deve ter com relação ao ataque cardíaco, beleza? Além disso, pessoal, além dessas dores, né, desses sintomas gerais, o que nós podemos também relacionar entre mulheres, idosos e diabéticos? Muitas pessoas podem ter outros sinais e sintomas relacionados ao ataque cardíaco. E quais são eles? Muitas pessoas elas podem sofrer aqui azia. Então a azia, aquela sensação de incômodo, de queimação no estômago, também pode estar relacionada ao ataque cardíaco ou infarto agudo do miocárdio. Além disso, uma sensação de indigestão, essa indigestão, ou seja, esse peso aqui na região abdominal, também pode estar relacionada ao ataque cardíaco, ao infarto agudo do miocárdio. Além disso, a pessoa pode ter náuseas, então a pessoa enjoada, a pessoa com aquela sensação de enjoo, pode, né, inclusive evoluir para o vômito. A falta de ar também está relacionada ao ataque cardíaco. Então são uma série de sinais e sintomas que você pode ter, certo? Relacionada a essa ocorrência médica, né? A falta de ar, uma sensação de cansaço, a dificuldade para respirar também está relacionada a esse tipo de ocorrência. Tudo bem, pessoal? Então, você precisa sempre analisar um quadro geral, certo? Então, esses sinais, esses sintomas. É lógico que você precisa também avaliar se essa situação ela está relacionada às outras doenças que nós informamos, se ela está relacionada também a esse quadro de dor torácica que não envolve o ataque cardíaco, e avaliar essa situação, avaliar essa situação para verificar qual que é o diagnóstico mais apropriado e encaminhar essa pessoa para o socorro médico especializado, tá bom? E falando em socorro médico especializado, quais são os primeiros socorros, quais são os primeiros atendimentos que a gente precisa dar para essa pessoa que está sofrendo um infarto agudo do miocárdio? Bom, os primeiros atendimentos que a gente precisa dar para essa pessoa é relacionada a um estado de conforto, um estado de tranquilidade. Por quê? Porque se ela tem esse problema no coração, que pode ser relacionado a esse coágulo, e aí essa dificuldade do coração bombear o sangue por conta do entupimento ali daquela veia,
daquela artéria, o que você precisa fazer? Colocar essa pessoa numa posição de repouso, evitando que ela faça o quê? Evitando que ela faça um esforço desnecessário. Então, se você tem uma pessoa que está sofrendo desse tipo de sinal, desse tipo de sintoma, a primeira coisa que você deve fazer é coloque ela em repouso. Além disso, além de colocar ela em repouso, você precisa deixá-la num lugar arejado, porque se ela está com essa falta de ar, se ela está com esse desconforto respiratório, ela precisa de um lugar arejado para poder respirar melhor. Tá? Então, além do repouso, você precisa colocar ela no local arejado e, por fim, evitar que ela faça um esforço desnecessário. Então, por exemplo, se você está atendendo uma pessoa e você é um profissional de saúde, você tem uma cadeira de roda, procure uma cadeira de roda e coloque essa pessoa na cadeira para que ela evite andar, para que ela evite fazer um esforço desnecessário. Se você está em algum ambiente, se você está na sua casa, certo? E essa pessoa está sentada no chão, não faça ela levantar, não faça ela praticar, né, fazer um esforço físico de modo que prejudique ainda mais a sua saúde. Então coloque ela deitada ou permaneça com ela sentada, mas procure deixá-la num ambiente arejado, evitando com que ela faça um esforço desnecessário. Tá bom, pessoal? Então essa é a primeira premissa básica, esse primeiro cuidado que você deve ter com relação à pessoa que está sofrendo um ataque cardíaco. Além disso, pessoal, o que você precisa fazer? Se a pessoa já estiver acomodada em algum lugar, você precisa acionar imediatamente o serviço médico de emergência ou o SAMU da sua região. E por que a gente fala isso? Porque você precisa ter esse cuidado relacionado, tá, a esse tipo de ocorrência e muitas vezes o suporte avançado que esse serviço médico de emergência ou que o SAMU tem, então ele vai trazer algum medicamento, ele vai trazer o desfibrilador externo automático para que, se caso seja necessário fazer a utilização desse equipamento, ele vai ter o equipamento para poder auxiliar essa vítima e trazer todo o suporte, além do encaminhamento médico hospitalar, que é muito mais rápido por meio da viatura desses serviços de emergência do que de carro, a fim de preservar aí a sua saúde, a sua integridade física por conta de um eventual trânsito que você tenha, entre outras complicações, certo? Então o serviço médico de emergência, ele vai servir para te dar um suporte avançado para essa ocorrência. Além disso, pessoal, se você tiver um kit de primeiros socorros na sua casa ou no seu trabalho, e se nesse kit de primeiros socorros contiver um DEA, ou seja, o desfibrilador externo automático, faça o uso desse desfibrilador caso seja necessário. Então, o uso do desfibrilador ele é extremamente fácil, tá, de se utilizar, ele é bem intuitivo e ele é bem instrutivo. Por quê? Porque nesse DEA você tem a fácil visualização do procedimento. Então, além dele te mostrar o que você deve fazer, ele vai conversar com você. Então, ele vai te dar as instruções de como você deve utilizar as pás, de como você deve manusear esse equipamento, de como ele faz a leitura, ele informa para você que está fazendo a leitura dessa vítima, ou seja, que nós falamos anteriormente daquela fibrilação, caso a pessoa venha a ter uma parada cardiorrespiratória, você vai fazer o procedimento de RCP e, junto do UDEA, você vai ter ali as instruções para utilizar esse DEA e efetuar o choque elétrico, caso o DEA recomende. Então, se você tiver o DEA em casa, deixe ele a postos para fazer a utilização e utilizar o choque elétrico caso seja recomendado. Além disso, pessoal, você precisa fazer o seguinte questionamento para essa vítima. Eu coloquei aqui o AAS, mas esse AAS ele está relacionado ao que? A aspirina. Então, você deve perguntar para essa vítima se ela é alérgica à aspirina ou aquele AAS infantil, que também é uma espécie de aspirina, tá? Verificar também se ela não tem nenhum sinal de sangramento externo, tá? Porque
isso também precisa ser evitado, então se ela tiver, você deve estancar esse sangramento. E por fim, verificar se ela não tem nenhum sinal de AVC. E por que nós falamos isso, pessoal? Por que nós falamos que você deve questionar a vítima com relação a essa situação? Pessoal, é muito simples, tá? Se a resposta, né, para essas 3 perguntas, ou seja, se a pessoa é alérgica, se a pessoa não possui um sangramento e se ela não tem sinais de AVC, você deve dar para essa pessoa, caso ela consiga ingerir, caso ela consiga beber alguma coisa, você deve dar a ela 2 aspirinas. Bom, mas por que, né? Por que eu estou perguntando, por que eu estou falando isso, por que é a aspirina? Existem alguns estudos, pessoal, que falam que a aspirina, ela pode evitar, tá, um infarto agudo do miocárdio, se ela for utilizada ali com uma certa frequência, apesar, né, de deixar aqui claro que existem algumas contraindicações e alguns efeitos colaterais por conta do uso excessivo, mas nesse estado em que a pessoa possui alguns sinais e sintomas relacionados ao ataque cardíaco ou infarto agudo do miocárdio, você dando essas 2 aspirinas para essa vítima, o que ela vai fazer? Qual que é o princípio ativo ali da aspirina? Ela funciona como um antiagregante. E o que é isso, Dan? Ela vai fazer com que o nosso sangue, né, a grosso modo falando assim, que o nosso sangue ele fique mais fino. E quando o nosso sangue fica mais fino, se existe, né, como foi falado, um coágulo, tendo sangue mais fino, ele vai fazer com que, mesmo tendo esse coágulo, o sangue consiga, ali de maneira bem prejudicada, mas ainda assim consegue passar através desse coágulo e você consegue tornar a condição vital dessa pessoa um pouco mais amena. Então você consegue melhorar um pouco a condição de saúde dessa vítima. Então, se for possível e você tiver, é lógico, na sua casa, e é uma recomendação que a gente dá para que você tenha um pacote de aspirina no seu kit de primeiros socorros, administrar para essa pessoa a aspirina. E por fim, pessoal, você permanecer ao lado dessa pessoa, fazer com que ela, né, mantenha essa condição de repouso, para que você fique ao lado dela, porque caso ela fique inconsciente e ela tenha uma parada cardiorrespiratória, você inicie os procedimentos de reanimação cardiopulmonar, certo? Realizando ali as compressões torácicas e as ventilações. Tudo bem, pessoal? Então, é bem simples, tá? Esse procedimento que você deve fazer, esse questionamento, essas primeiras etapas relacionadas aos primeiros socorros em caso de vítimas de infarto agudo do miocárdio. E se você tiver alguma dúvida, né, informando o pessoal do SAMU, eles vão te orientar o que você deve fazer ali no momento de informar a ocorrência para o serviço médico de emergência, e você pode ficar ali, você pode auxiliar essa pessoa de maneira extremamente tranquila, extremamente calma e com os conhecimentos necessários para salvar uma vida. Tá bom, pessoal? Então, esses são os principais, as principais situações relacionadas à dor torácica e ao infarto agudo do miocárdio. Então, nós mostramos aqui a diferença entre a parada cardiorrespiratória e o infarto agudo do miocárdio. Nós mostramos também para vocês quais são as causas relacionadas a essa dor torácica, né? Então, a embolia pulmonar, a periocardite, o tamponamento cardíaco, que são doenças relacionadas ali à dor torácica, quais são os sinais e sintomas relacionados ao infarto agudo do miocárdio e, por fim, e o mais importante, os primeiros socorros que você deve saber para auxiliar essa pessoa no primeiro atendimento, caso ela tenha um ataque cardíaco. Tudo bem, pessoal? Então, se você gostou, deixa o seu like aqui, ative as notificações aqui no nosso canal do YouTube e aproveite para seguir as nossas redes sociais, tanto aqui no YouTube como no Facebook e Instagram, em safe.365. Esteja sempre pronto para salvar vidas. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.